Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, que alegria, gente, estarmos juntos mais uma semana para a gente ter um tempinho para conversar sobre coisas concernentes ao reino de Deus. E, gente, hoje o tema é Pessoas curadas viram a página. Eu amei esse tema, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós vivemos, com relacionamentos tão quebrados, com relações tão frágeis, tão líquidas, né? Nós vamos entender um pouco qual é o papel dessas feridas nesses conflitos que nós estamos presenciando. E para nos conduzir nesse tema, gente, está comigo o pastor, apresentador, escritor, idealizador do projeto Namoro com Propósito, o Júnior Meirelles. Pastor, seja bem-vindo. Tati, eu que agradeço, feliz por estar aqui novamente com você. Eu fico muito feliz, eu amo aprender com você, pastor. Glória a Deus por sua vida. Vamos aprender juntos aqui. Pastor, que tema maravilhoso, né? Pessoas curadas viram a página. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão muito feridas em muitos aspectos da vida, né? Hoje, em razão do pecado, o pecado ele afetou nosso relacionamento com Deus, ele afetou nosso relacionamento uns com os outros, e às vezes as pessoas nos ferem com boas intenções, nós não entendemos essas boas intenções e acabamos nos sentindo feridos. Nós ferimos as pessoas e às vezes não nos perdoamos. Então é muito importante a gente tratar esse tema, né? Sim. Um dos conselhos que a gente vê muito nas redes sociais é que você não é obrigado a ficar naquele lugar que te feriu ou conviver com pessoas que te feriram. O que você pensa, pastor? E está correto esse pensamento? Bom, quanto a ficar no lugar que nos feriu, é importante que a gente busque a cura. A grande questão é essa, eu preciso buscar a cura, porque uma vez que eu busquei a cura, a ferida ficou no passado. Mas existem situações em que realmente o ambiente ele acaba ficando um pouco tóxico, no sentido de que ele me lembra a ferida e faz parte do processo de cura, às vezes mudar de ambiente, mudar de relacionamentos. Ainda que eu perdoe, eu preciso buscar novos horizontes para que essa cura ela aconteça de fato, né? Porque existem pessoas que muitas vezes a convivência com o agressor, a convivência de alguém com alguém que feriu, faz elas sentirem como se estivessem sendo feridas novamente. E muitas vezes a pessoa que nos feriu, ela às vezes é admirada por outras pessoas em pontos que às vezes fez parte da ferida e a gente vê ela sendo aplaudida por aquilo, mas não foi bem aquilo que aconteceu quando nós convivíamos. Então, esse tipo de relacionamento com o agressor, em alguns momentos, ele realmente, a pessoa precisa procurar novos ambientes para que o processo de cura aconteça. Nem sempre, igual eu falei, uma vez que eu fui curado, ferida ficou no passado. Sim. Mas se eu estou no processo, é importante, sim, ter, inclusive, esse cuidado. Sim. Se eu decido sair, pastor, eu saio sem conversar ou eu busco dizer para essa pessoa, tornar claro para essa pessoa que eu estou ferida? Ou não, eu simplesmente me retiro? Qual é a orientação? A orientação é que a gente resolva as nossas pendências. Não dá para você seguir na vida com pendências do passado. Um passado não tratado, ele destrói um futuro glorioso. Então, se eu tenho desejos para o meu futuro, se eu desejo ter um futuro abençoado, um futuro feliz, harmônico, e eu não trato o meu passado, eu posso estar convivendo com uma dinamite que pode destruir tudo que eu tenho lá na frente, tudo que eu for construir lá na frente. Então, é importante que eu resolva as pendências, que eu deixe claro onde foi que eu fui ferido, que eu deixe claro também onde eu errei, porque muitas vezes o processo da ferida, ele tem erro dos dois lados, né? E é eu acho que até egocentrismo nosso, chegar a pensar o seguinte, não, o único culpado foi ele. Eu não dei nenhum tipo não contribuir com esse erro. Muitas vezes a gente acha que isso pode acontecer, né? Mas nenhum relacionamento entre duas pessoas não erra sozinho. Sempre os dois erraram em alguns aspectos. Eu me entreguei demais, eu acreditei demais, né? Meu pai me dava um conselho lá em Minas Gerais. Nós temos uma questão que é diferente do pessoal do litoral, que vai pra praia e aí tem aquele monte de água, né? Lá nós temos as cachoeiras lá em Minas Gerais. E aí existem algumas cachoeiras que as pessoas costumam subir numa pedra para saltar na água. E eu era aventureiro e eu fazia muito isso, né? Meu pai falava comigo assim, Júnior, cuidado, antes de mergulhar fundo,
teste a profundidade. E eu, uma vez aconselhando uma pessoa na área de relacionamentos, eu lembrei dessa frase do meu pai. E aí eu deduzo que muitas pessoas se ferem na vida sentimental por mergulharem fundo em relacionamentos rasos. Então são pessoas que se entregam com muita facilidade e elas estão contribuindo para serem feridas. Sim. Então existem erros dos dois lados e antes de eu mudar de ambiente, é importante que eu faça esse caminho de deixar claro onde foi que eu fui ferido, o que me desagradou e também em quais aspectos eu errei, né? Sim. Pastor, quando você disse aí que o passado atrapalha o presente, por quê? Como é isso? Nós somos construções, Tati. E muitas vezes a gente construiu no início da vida de forma errada. A nossa personalidade foi constituída de forma errada. Os nossos comportamentos, os nossos hábitos, eles acabaram sendo construídos de forma errada. Então, uma vez que, por exemplo, eu fui ferido e eu tenho o hábito de fugir da ferida, eu estou criando um comportamento que vai se repetir lá na frente. Eu nunca serei capaz de enfrentar as minhas feridas. Então, você imagina, por exemplo, eu fui ferido num relacionamento com um amigo e eu troquei de amigo e não tratei. Aí daqui a pouco eu entro num relacionamento romântico e eu fui ferido. Eu troco de relacionamento, mas não trato. Aí eu passo a fugir dos meus problemas como se isso resolvesse. Mas na verdade não. Eu estou acumulando problemas não tratados e criando uma forma de agir que vai me guiar ao longo de toda a minha vida, que é sempre fugir de problemas. Isso é uma forma de como o passado ele interfere no futuro. Mas, por exemplo, a ira. Se eu tenho um sentimento de ira em relação a alguém, ódio em relação a alguém, algo que eu não tratei, todas as vezes que eu ver aquela pessoa, eu serei inundado por esse sentimento. Eu lembro de estar aconselhando um casal que eles se converteram, mas antes da conversão eles tiveram uma situação que marcou muito a moça. Eles estavam numa festa de família, e nessa festa de família, antes da conversão, o marido bebeu muito. Acho que ele era noivo na época. Bebeu muito. E depois de ter bebido, ele estava levando ela para casa e aconteceu uma discussão e ele deu um tapa no rosto dela. Aquilo marcou ela. Só que é interessante que no outro dia ele foi na casa dela como se nada tivesse acontecido. Parecia que ele não se lembrava, dado ao grau de que ele havia bebido, né? E ela decidiu não tocar no assunto. Ela falou assim, não, ele não lembra, e ele estava bêbado, então era porque ele estava bêbado e eu não vou tocar nesse assunto. E ela seguiu em frente com ele pro casamento. 13 anos depois eles estavam na minha sala. E eles com 2 filhos, um menino de 12 anos e um menino de 5 anos. E frequentemente eu era convidado para participar de desejos dela de se divorciar. Com frequência, eles eram novas criaturas, tinham um casamento lindo, uma família linda, filhos lindos, mas com frequência ele me chamava, ela falava assim, pastor, eu não sei o que aconteceu, pastor, ela quer ir embora. E nunca havia uma razão por aquilo. Não tratou. Até que um dia eu decidi que eu queria conhecê-los um pouco mais. E aí eu falei com eles assim, olha, eu conheço muito da vida de vocês hoje. Vamos tentar descobrir o que pode estar acontecendo, o que pode estar gerando esse sentimento de desejo de divórcio. E aí eu falei com ela assim, houve algum momento na vida de vocês aí que aconteceu algo que marcou você, ou que marcou ele, alguma coisa que você fez, que tá vindo à tona? Aí ela pôs a mão no rosto assim. Ela falou assim, eu vou falar, mas quando eu falo parece que está acontecendo agora. Foram as palavras dela. É como se estivesse acontecendo agora. Ela pôs a mão no rosto. Ela falou assim, quando nós saímos da festa da sua família, no dia tal, ano tal, hora tal, você estava bêbado, você falou algumas coisas que eu não gostei, e eu confrontei, e quando eu confrontei você me bateu. Eu tô sentindo como sua mão estivesse aqui agora. E eu nunca te falei nada, porque no outro dia você me procurou e você parecia que não se lembrava disso. Olha só, uma coisa que aconteceu há 13 anos atrás, ela frequentemente, quando estava se aproximando da data da festa da família, era como se ele estivesse batendo nela naquele dia, ela não ia para a festa e ela queria o divórcio, porque ela se lembrava daquilo. Então, o passado não tratado pode destruir um futuro. Sim. Pastor, e quando a pessoa tem dificuldade com o confronto, né? Pessoas que têm dificuldade com o confronto, normalmente elas fazem isso, né? Elas deixam passar, elas preferem não tratar, elas muitas vezes nem permitem que o outro saiba daquilo que ela está sentindo, exatamente por esse medo do confronto. Como lidar com isso, assim? Essas pessoas, elas precisam buscar um aconselhamento para que elas se libertem desse medo. Até porque a gente tem uma expectativa de que ao casar com outra pessoa,
aquela pessoa vai fazer uma leitura correta a meu respeito. E aí, às vezes, a pessoa fala uma coisa e eu fecho a cara, esperando que ela entenda o que ela fez, mas eu não compartilho. E aí, quando eu fecho a cara e fico em silêncio, pode vir 1001 coisas na cabeça daquela pessoa e todas essas 1001 coisas estão erradas sobre o que de fato eu senti. Enquanto nós não entendermos que a única forma dos nossos relacionamentos darem certo é nós sermos honestos quanto aos nossos sentimentos, quanto aos nossos desejos e fazer acordos e corrigir aquilo que está errado, nenhum relacionamento de fato será feliz e harmônico. Serão tolerados, levados. Mas a partir do momento que eu entender que eu tenho o poder de dizer para o outro exatamente o que eu senti, como ele me fez sentir, para que ele entenda que aquilo que ele fez precisa ser mudado, aí eu começo a educar o outro na sua forma de tratar comigo. Então essas pessoas, elas precisam procurar ajuda. Quem sabe um aconselhamento bíblico para elas serem orientadas. E a igreja, ela é maravilhosa por isso, né? Às vezes eu sou essa pessoa que eu não tenho condições de confrontar. Mas uma vez que eu procuro um conselheiro bíblico, a pessoa para poder me aconselhar, essa pessoa pode me ajudar nesse processo. Sim. Né? Olha, então chama ele, vamos conversar juntos e tudo. Aí na minha frente, você fala com ele o que você sentiu, a gente pode gerar esses estímulos que faz com que a pessoa se abra com mais facilidade. Sim. Eis a preciosidade da igreja nos nossos dias. Sim. Né? E uma coisa que eu gosto também, pastor, é que na comunhão a gente aprende a perdoar, a gente aprende a andar uma milha a mais, né? Sim. E aí a gente vai sendo tratado, assim, de forma, às vezes dolorosa, mas às vezes leve, né? Eu sempre falo para as pessoas, a cura acontece na caminhada. Na caminhada, né? Você está caminhando, não desista na primeira ferida ali, nesse ambiente de comunidade, né? Dizendo isso porque hoje a gente tem muitos mochileiros da fé, né, pastor? Sim, sim. Pessoas que por uma mínima coisa mudam e aí não se permite ser tratado, Aí, né? neste caso, nós estamos falando daquelas pessoas que fogem dos seus problemas, né? Nesse caso, vai acontecer um momento em que elas vão precisar enfrentar, né? Quando eu falei da questão de mudar de ambiente, eu falo quando foi uma coisa que foi, assim, intolerável que Sim. aconteceu. Uma coisa que me feriu muito, que eu ainda estou tratando. Agora, existem pessoas que são chamadas de casquinhas de ferida, né? Os mimimis. Os mimimi. Qualquer coisa já se sente muito ofendida, já se sente muito mal e quer procurar outros ambientes. Essas pessoas precisam ser tratadas. Sim. E o confronto é que vai tratar essas pessoas. E pastor, quais são os indícios para saber se eu sou uma pessoa que estou ferida? Porque muitas vezes a gente nega, né? A gente fala, mas eu já perdoei. Mas isso faz 20 anos e eu nem percebo que de repente estou carregando essas feridas. Quais são os indícios que a gente tem? A gente pode pensar em algumas coisas, como por exemplo, quando eu lembro daquela situação, como eu me sinto quando eu me lembro dela. Eu tenho uma ferida. Eu tenho uma ferida na perna. E quando eu lembro dessa ferida, ela não me gera dor. Mas lá no início, lá quando ela ainda estava sendo tratada, quando ela ainda estava cicatrizando, às vezes eu me esquecia dela e não sentia dor. Mas na hora que eu lembrava que eu tinha ferido, eu já não queria encostar em lugar nenhum, já não queria encostar em nada. Então, quando você se lembra do momento e você sente dor, ainda há uma necessidade de ser tratado. Uma outra questão importante é que gente ferida fere. E aí, se você, todas as vezes que a pessoa que te feriu, ela se aproxima de você e você a trata de forma áspera, há uma evidência de que você ainda precisa ser tratado. Às vezes não gera dor, mas gera o sentimento de vingança, o sentimento de fazer o outro sentir o que você sentiu. Então, são essas duas questões. Primeiro, gera dor. Se eu me lembro, olha, a moça falou, eu tô sentindo como se estivesse acontecendo aqui agora. Sim. Então não gerava só uma dor emocional, como ela sentia fisicamente aquilo que aconteceu com ela no passado. Esse era o caso dela. Agora existem pessoas que elas tentam punir o outro diversas vezes por aquilo que foi feito. Significa que não foi tratado. Às vezes foi até omitido, né, o que aconteceu. Sim. A outra pessoa nem sabe qual foi a gravidade do que ela fez. E a forma de eu tentar dizer o quanto que aquilo me magoou é ferindo. Sim. Então eu passo a ferir o outro também. E às vezes não precisa, acontece de nem ser a pessoa que me feriu, né? Mas se é alguém que lembra, um comportamento que me lembra aquela situação, né, pastor? Também pode, né? Nos relacionamentos amorosos a gente vê isso com muita frequência. Então, por exemplo, eu já atendi casos de pessoas que foram traídas. E aí existem duas situações. Ou elas ficam super protetoras, muito ciumentas, ficam tentando policiar o parceiro para evitar que aquilo aconteça de novo, movido pela ferida do passado. Né? Então eu estou conduzindo um novo relacionamento motivado pela ferida, como se eu estivesse me relacionando com aquela pessoa. Por outro lado, existem aqueles que foram traídos e o que eles fazem? Traem.
eu vou trair antes que me traiam. Então, a ferida, ela pode motivar você para ferir outras pessoas dessas duas formas. Ou você vai punir o seu novo parceiro, como se ele fosse o outro. Não pode jogar bola, não pode sair com as amigas. Não vai pro discipulado na igreja se eu não tiver. Você não pode participar de um ministério se eu não tiver. Checando o celular. Checando o celular, isso é uma forma de ferir, porque você tá tirando toda a liberdade do outro. Eu e minha esposa, nós temos acesso a todas as redes sociais um do outro, pode acessar. Agora, se eu ficar exigindo aquilo, eu tô ferindo a minha esposa. Eu tô ferindo a liberdade dela. Ou eu acabo dando muita liberdade ao lado oposto, né? Muita liberdade para pessoas do sexo oposto e até mesmo traindo como uma forma de me defender, né? Sim. Porque pessoas feridas, com feridas não tratadas, elas ferem outras pessoas. Tem uma pergunta nessa linha, pastor, que é como lidar com a ferida de ter sido traída? Essa é uma dor que a gente, às vezes, não consegue conceber, né? A dor da traição. Eu já lidei com pessoas que foram traídas e que elas descreveram a traição como se elas estivessem diante de uma notícia de uma doença terminal. Eu já vi duas situações assim, de você estar diante de uma pessoa que recebeu a notícia de que ela está com os seus dias contados e aquilo é muito doloroso para ela, e já vi isso em situações de que a pessoa foi traída, ela transmite a mesma sensação de alguém que recebeu aquela notícia de que está prestes a morrer. Porque a traição, ela viola muitos aspectos da nossa vida. Ela viola a nossa confiança, ela viola a nossa segurança, ela viola a nossa imagem pessoal, ela traz uma desordem tão grande para a nossa vida que ela nos deixa assim, suscetíveis a cometer muitos erros, né? Justamente por causa da gravidade da traição. Imagina você confiar em alguém, aquela pessoa o tempo todo falar coisas positivas a seu respeito, se mostrar amiga, se mostrar um companheiro e de repente você percebe que aquilo tudo era mentira. Então, a pessoa pensa que não foi suficiente, a pessoa pensa que não merece ser feliz, a pessoa pensa que errou, que foi erro dela, né? Então ela sente uma dor muito grande com respeito a isso. Esse é o ambiente que a traição ela cria. E eu sinceramente, eu entendo a dificuldade das pessoas em perdoar nessa área. Não que eu estou dizendo que elas não devem, mas eu entendo porque é muito sério. Sim. E muitas vezes, Tati, a gente vê no ambiente da igreja o seguinte discurso: o traído está em pecado porque não perdoa. Mas a gente esquece que o agressor pecou por ter traído. Então, muitas vezes a gente tenta tratar a pessoa que foi traída para que ela perdoe, mas esquece que o agressor quebrou a sua aliança de fidelidade ao trair, né? Então, nós precisamos olhar para essas duas pessoas, o agressor como alguém que merece ser perdoado, que precisa ser restituído, uma aliança, sandália, vestes novas, né? Mas a gente precisa olhar para a vítima de uma traição com mais cuidado, com mais amor, com mais zelo. Não é frescura quando essa pessoa externaliza toda a dor que ela está sentindo. Até para não colocar um peso, né? Exato. Eu acredito que é um processo, né, pastor? Porque é um choque, Sim. né? Você não está esperando por aquilo. E aí não dá para você... Eu acho que é um processo ali. Às vezes a pessoa precisa de um tempo para assimilar. A gente também ter misericórdia, acolher, porque é uma dor real, né? Exato. É como se pegassem todos os seus sentimentos. Eu fico imaginando todos os sentimentos que geram a partir da traição, né? Medo, insegurança. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo agora. Imagina uma mãe com filhos que descobre que o marido a traiu. Então não é só uma questão assim de que ele me ofendeu, é uma questão assim, eu tenho medo, e agora? O que será de mim e dos meus filhos? Insegurança com respeito ao futuro, né? Então assim, nós como igreja do Senhor, nós precisamos abraçar essas pessoas, cuidar delas, cuidar das feridas delas e entender que existe um tempo para que esse perdão de fato ele aconteça. Sim. Mas esse perdão é necessário, esse processo é necessário. E para ela, né, a pessoa, e para essa pessoa que foi ferida, como ela pode lidar com as feridas dela? Não, eu acredito que não existe uma forma mais segura de nós lidarmos com as nossas feridas do que aos pés do Consolador. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus, pedir que Ele nos envie o auxílio do Espírito Santo nesse momento de dor. Porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de alguém que sabe do que é ser traído, né? Eu fico imaginando João capítulo 13, quando Jesus ele entra em uma casa onde ele vai estar com seus discípulos, ele é o primeiro a entrar porque ele é o mestre, e aí de repente ele vê todos os seus discípulos entrando, e lá de onde ele estava, ele observa que o último entrou e não fez o que tinha que fazer culturalmente, que era lavar os pés de todos. E aí Jesus sai, sendo o Senhor,
sendo mestre, ele sai, pega a bacia, pega a toalha e ele passa a lavar os pés de seus discípulos. E ali naquele momento ele lavou os pés de João, o discípulo que tinha tanta proximidade com ele que encostava a cabeça no ombro, né? Que era o discípulo amado. Ele lava os pés dos outros discípulos, mas ele também lava os pés de Pedro, que era aquele que negaria. Jesus não estava uma incógnita, não estava uma cortina coberta de frente para o cenário do que se desenrolaria dali. Jesus sabia que Pedro negaria. E aí, daí a pouco, ele passa a lavar os pés de Pedro, de Judas, aliás. Ele lava os pés de Judas. E imagina, o Senhor nos mostrando que, por mais que aquela pessoa fosse ferir, que não estivesse uma cortina tampando a cena que viria depois, ele está dizendo para Judas: Judas, eu sei o que você vai fazer. Você ainda não fez. Eu sei o que você vai fazer. Eu poderia lavar os pés de todos e não lavar os seus, porque eu sei o que você vai fazer. Mas tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. Inclusive, eu estou me entregando sem reservas para você. Eu lavo os seus pés. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Jesus não lavou os pés depois de ser traído. Ele lavou os pés sabendo que seria traído. Né? Então, essa pessoa que foi traída, ela precisa encontrar consolo naquele que entende o que ela está passando. Buscar a ajuda de Deus, mas muito importante nesse momento, buscar a ajuda de pessoas maduras na fé que podem nos conduzir nesse processo. Não se isolar, né, Não pastor? se isolar. Porque a pessoa fica com vergonha, né? Com a desculpa de que, não, eu estou buscando conforto em Deus, eu esqueço de que o ser humano pode ser a causa da minha ferida, mas ele também é o antídoto. Né? Então, do mesmo jeito que a cobra, o veneno, pode ser mortífero, mas também pode ser o antídoto, as nossas relações, elas proporcionam isso. Se uma pessoa me feriu, Deus pode levantar alguém que pode me ajudar nesse processo de restauração e cura, e eu preciso caminhar com essas pessoas, né? Agora tem uma pergunta que é o inverso dessa. E como lidar com a culpa por já ter traído? Outra questão, né? Porque quando a gente olha o ambiente da traição, a gente percebe que ele é um ambiente encantador para aquele que está caminhando para a traição. A Bíblia ela vai dizer isso de forma muito clara. É uma mulher muito bonita, uma mulher sedutora, uma mulher atraente, ou é um homem bonito, sedutor, atraente, que promete caminhos bons, que prometem coisas boas, e aquilo, a princípio, para mim, me parece ser uma aventura irresistível. E aí eu entro por esse caminho, e quando eu me pego no caminho do adultério, eu descubro que eu não traí tão somente a pessoa com quem eu me relaciono. Eu descubro algo muito mais profundo. Eu descubro que eu traí a confiança do meu Senhor, eu traí o meu Senhor. Quando você vê José, em Gênesis, capítulo 39, quando ele tem aquela possibilidade, a esposa de Potifar, ela começa a tentar seduzi-lo, né? José, ele tem o insight que todos nós devemos ter o tempo todo. Né? Como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? Então, quando eu traio alguém, eu não traí só aquela pessoa em primeira instância. Eu traí a Deus, eu traí a mim mesmo, eu traí os meus princípios, os meus valores, e aí sim, por eu ter traído a Deus, por eu ter traído a mim mesmo, eu acabei afetando a pessoa com quem eu me relaciono, que depositou a confiança em mim. Então eu me pego nesse ambiente achando que eu estaria entrando numa aventura que me traria felicidade, e eu entro num ambiente de culpa, de remorso, de dor por causa daquilo que eu fiz. Isso quando o Espírito Santo ele faz essa obra dentro de nós. Tem algumas pessoas que ainda estão cegas, né? Elas ainda não perceberam que o ambiente da traição é esse ambiente de desonra própria e do próprio Senhor. Eu estou diante do meu Criador fazendo algo que o ofende, né? Mas quando eles caem em si, como aconteceu com o filho pródigo, a venda é tirada dos olhos, eles percebem todo esse ambiente de desonra, todo esse ambiente que os levaram a trair a si mesmos, seus valores, os seus princípios, e aí vem a culpa. E aí é algo que Davi ele vai nos relatar, né? Davi ele vai descrever aqui no Salmo 32, no verso 3, que enquanto ele se calou de seus pecados, enquanto os pecados estavam anestesiados, enquanto não fazia diferença, enquanto eu me calei, estava com os olhos vendados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O sentimento de culpa corrói. Ele é como uma doença que vai nos corroendo, gerando dor, gerando angústia, gerando sofrimento. Então, essa pessoa que foi traída, que está convivendo com esses sentimentos, ela precisa se apropriar. Uma vez que ela se arrependeu, e o que é o arrependimento? Lá em Mateus 3,8 nos diz, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então, uma vez que eu me arrependi, que eu abandonei o ato, que eu confessei o meu pecado, a partir de agora eu vou ter novas atitudes. Uma vez que ela se arrependeu e confessou, Deus é fiel e justo para perdoar.
Tem pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas elas ainda não perdoam a si mesmas. Sim. Elas ainda continuam se sentindo impróprias, se sentindo culpadas por aquilo que elas fizeram, porque nossos atos geram consequências. Sim. E às vezes o perdão de Deus vem, às vezes nós estamos nesse processo de ser perdoado, mas existem uma série de consequências que foram geradas ali por causa desses atos. Mas uma vez que você se arrependeu, aproprie-se do perdão do Senhor. Se você está com dificuldade também de se apropriar desse perdão, você pode também procurar ajuda na igreja, pedir a pessoas maduras que possam te aconselhar, te ajudar a entender à luz das Escrituras como esse erro pode ser perdoado por Deus e vai fazer com que você, de fato, tome posse do perdão, né? E novamente, né, pastor, não se afaste, né? Busque ajuda, compartilhe as suas fraquezas, suas dores, né? Sim, qualquer ambiente, Tati, que tanto a pessoa que foi ferida quanto a pessoa que feriu, o afastamento nos leva pro canto da serpente, né? E aí nós vamos ouvir o diabo nos dando instruções de como nós podemos lidar com aquilo que nós fizemos, né? Olha, você não merece ser amada. Você nunca vai encontrar alguém para te amar. Por que você não salta daqui? Né? Olha quão ruim você é. Olha o que você fez. Você destruiu a sua família. Por que você não vai pro bar ali? Deus não vai te perdoar. Nunca vai te perdoar. Você nunca vai merecer o perdão de Deus. Mas tem um bar ali embaixo ali que você pode afogar todas as suas mágoas no copo. Ou então continue nesse caminho, né? Continue com outros relacionamentos, se entregue uma vez que você isso, já fez, se entrega, né? Você já não vai ser perdoado mesmo. Agora, uma vez que você já não tem mais a segurança do lar, se entrega, entre em relacionamentos promíscuos, vai viver a sua vida porque você já não tem mais perdão, né? Tudo isso são as vozes mentirosas da serpente, tentando nos mostrar que nós não temos um Deus amoroso, perdoador, que compreende as nossas fraquezas. O Salmo diz, né? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, ele sabe das nossas fragilidades. Ora, melhor é que a gente vivesse de uma forma que o agradasse o tempo todo, mas ele sabe que nós vamos falhar e ele tem graça e perdão para nos oferecer. Sim. Né? E pastor, como virar a página diante de dores, de sofrimentos, de feridas? Como virar a página? No ambiente de aconselhamento cristão, nós temos o hábito de aconselhar pessoas, eu vou tentar associar para você entender, tá? Pessoas que têm dificuldade com imoralidade sexual. E aí o que nós falamos com essas pessoas? Todas as vezes, nós vamos a Filipenses, né? Todas as vezes que um pensamento de imoralidade sexual vier na sua mente, você precisa substituí-lo por pensamentos positivos, aquilo que é agradável, que é justo, que é verdadeiro, que é honesto, né? O que Paulo vai nos dizer. Esse conselho que nós damos para as pessoas que lidam com a imoralidade é o mesmo conselho que nós podemos lidar com as pessoas que foram feridas. Porque tanto quanto pensamentos imorais assaltam a nossa mente, pensamentos causados pelas feridas também assaltam a nossa mente. Então começa pelo tratamento da mente, que vem nos assaltando, lembrando daquilo, né? Então eu vivi situações que me feriram. E como que eu fiz para poder virar a página? Eu substituí os pensamentos. Todas as vezes que eu lembrava da pessoa, eu substituí os pensamentos por coisas positivas que ela já tinha me feito. Então, olha, falando do ambiente religioso, né, eu tive um problema no ambiente religioso com uma pessoa que eu amava muito e que, num determinado momento, ela falhou. E falhou muito. Mas ela foi tão boa para mim em tantos outros momentos da vida que eu me recusei a ficar com raiva dela por muito tempo. A não perdoá-la por muito tempo. Então, todas as vezes que o sentimento negativo vinha, eu substituía por algo positivo. Mas ela fez isso, mas ela fez aquilo. Ela foi muito legal naquele tempo. Né? Então, eu ia substituindo não só com pensamentos relacionados àquela pessoa, mas quando o pensamento relacionado a ela vinha, eu substituía pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Falava, Deus me perdoa tanto, Ele me perdoa tanto, Ele é tão bom para mim, por que eu vou ficar preso a essas coisas do passado? Então, parte do processo é lute, substitua os pensamentos por pensamentos positivos. Talvez por coisas que a pessoa fez, ou talvez pela própria graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Aquela questão que nós tratamos sobre o ambiente, né? Existem situações que nós devemos perdoar, mas que é impossível conviver.
Sim. Existem situações que isso acontece. Devo me retirar, né? Isso. Nesse caso, você deve se retirar, mas sempre com a perspectiva de que você não deve se retirar para se isolar. Você deve se retirar para estar num ambiente de cura. Né? Então, por exemplo, no ambiente presbiteriano hoje, nós temos tantas igrejas hoje, boas igrejas bíblicas, né? Uma vez que, imagina que eu fui ferido de uma forma... Não estou falando nem pela liderança. Imagina, por exemplo, eu casado com a minha esposa e acontece um adultério da minha parte ou da parte dela e eu não consigo mais estar ali naquele ambiente, porque eu estou convivendo com o agressor. Existem tantas igrejas bíblicas, irmãs, com as quais eu posso congregar, ficar naquele ambiente com o agressor vai fazer com que essa ferida demore a cicatrizar. Né? Então é uma outra questão. A busca da ajuda também, ela é fundamental. Nós não fomos criados para andar sozinhos. Sim. Não fomos criados. Então nós precisamos buscar ajuda para que a gente consiga virar a página. Tentar virar a página sozinho vai ser conviver com as dores, pesos, angústias e fardos que Deus nos deu pessoas para poder compartilhar. Sim. A Bíblia nos incentiva, né, a carregar os fardos uns dos outros. Sim. Né? E também, né, pastor, a gente pode meditar em histórias bíblicas, né? Sim. Uma que me edifica muito é de Abigail, né, e Nabal, no momento que Davi foi tão bom para ele, né, e Davi manda os homens lá pedir, né, alimento, e ele humilha Davi, os homens de Davi, mas Abigail vem e faz ali um pedido, né, não, você vai sujar suas mãos, você vai se vingar. Uma mulher sábia, né? Exatamente. E aí a palavra de Deus diz, né, que a justiça pertence ao Senhor, né? Então isso, nos meus processos, me ajudou muito pensar que Deus sonda o coração, né? E se essa pessoa realmente está em falta, né? Deus vai tratar o coração dela, né? Ele mais cedo ou mais cada tarde, um conforme né? seus atos, Exato. Né? Isso me ajudou muito nos meus processos de dores, né? Porque a gente às vezes tem essa sensação de impunidade, né? Mas diante de Deus nada, né? Tudo é patente aos olhos do Senhor. Então isso também me ajudou. E outra coisa que me ajudou, pastor, é a identidade. Trazer à tona e relembrar a minha identidade em Cristo, né? Isso faz com que eu consiga lidar com as minhas feridas. Eu não sou aquilo que me aconteceu, né? Exato. Fantástico isso. Muito importante a gente discernir que no meio de toda a ferida, ela foi um ato que aconteceu e não traça a minha personalidade, a minha identidade, né? Então, como filhos de Deus, eu não posso dizer... Imagine, por exemplo, o caso de alguém que adulterou. Ele não pode levar pelo resto da vida o título de adúltero. Não, foi um evento na minha vida e eu me arrependo disso, né? Sim. A moça, por exemplo, que na sua juventude, às vezes ela vivia uma vida de promiscuidade ou até mesmo caminhando para questões de prostituição e tudo, ela não pode levar esse rótulo pelo resto da vida, uma vez que perdoada ela se torna filha, né? Sim. Pastor, tem uma outra pergunta aqui que é como lidar com a pressão da mãe que diz que eu não paro com ninguém, nunca vou casar, e essas palavras me ferem. Infelizmente, os ambientes familiares, eles muitas vezes ferem, né? Se existe um ambiente em que nós somos feridos com muita frequência, é o ambiente familiar. Isso acontece justamente porque ali nós estamos num ambiente de determinada intimidade, determinado conhecimento a respeito um do outro, e a mãe, às vezes, ela está apontando para algo que ela está percebendo, mas não com as palavras corretas. Então nós precisamos discernir isso. Por que, mãe, que a senhora está dizendo que eu não vou me dar bem com ninguém, eu nunca vou ser feliz com ninguém? Qual fundamento está sendo usado para isso? A senhora pode usar as palavras melhores para que eu possa entender, porque a forma que a senhora está dizendo me parece que é uma determinação. A senhora está determinando que eu nunca serei feliz. Mas existe algo que eu estou fazendo, que está gerando isso, a senhora poderia me ajudar a identificar, né? Por outro lado, muitas vezes é aquilo que a gente acabou de falar, pessoas feridas ferem. E aí pode ser que essa pessoa está num ambiente familiar que existem ciclos de fracasso, né? E eu tenho desafiado os jovens, né? Toda quinta-feira a gente se reúne com namorados e noivos lá na igreja e eu tenho desafiado os jovens a interromperem ciclos de fracasso familiar. E aí eu me lembro, por exemplo, para você entender como que a gente pode fazer isso, né? Interromper esse ciclo de fracasso familiar. Eu me lembro que quando eu e Michele fomos nos casar, nós viemos de ambientes familiares fracassados, sabe? Minha mãe não foi feliz no casamento com meu pai, a minha sogra não foi feliz no casamento com o pai da Michele.
E isso nos amedrontava. A possibilidade de que, olhando para os tios, olhando para os avós, a gente fala assim, será que nós seremos o próximo? E quando nós identificamos esse ciclo de fracasso familiar na área do casamento, nós decidimos então interrompê-lo. O que nós fizemos? Nós buscamos conhecimento bíblico, nós buscamos conhecimento de livros, nós buscamos... não existia tantos livros de namoro na nossa época, mas nós conhecemos sobre casamento, né? Então, nós vimos muitos livros sobre casamento, estudamos muito. Vocês se anteciparam, né, pastor? Se prepararam, né? Para evitar que isso repetisse, né? E aí eu me lembro que quando nós fomos nos casar, de fato, fica aquele momento, qual versículo bíblico vamos colocar no convite de casamento, né? E aí tem vários, né? Tem vários versículos bíblicos. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus, por onde você for, eu vou, né? Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Existem vários versículos, mas eu me lembro que quando nós fomos nos casar, nós colocamos o seguinte versículo no nosso convite de casamento. Nós escrevemos assim, Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Nós colocamos esse versículo intencional, intencional, porque nós estávamos iniciando um processo de reforma familiar, que os nossos filhos, nós desejamos, oramos para que aconteça, que os nossos filhos progridam nisso, que eles continuem. Então nós decidimos interromper ciclos de fracasso familiar. E vocês conversavam, pastor, sobre esse fracasso das famílias de vocês? Muito. Quando eu falo ser intencional, e eu já falei isso algumas vezes, eu falo da gente agir de forma intencional com base naquilo que a gente quer fazer e que a gente não quer reproduzir. Então, por exemplo, houve um momento que eu falei com a Michelle, nós vamos no seu pai, o pai dela era um comportamento um pouco complicado, mas nós vamos lá no seu pai, ele nem cristão mas nós vamos ajoelhar de frente para ele, pedir para ele pôr a mão na cabeça da gente e orar, pedindo a Deus para que a gente não repita os mesmos comportamentos. A gente conquistou a confiança dele primeiro, né? E fomos lá e explicamos para ele o quanto que aquilo era importante. Fomos na minha mãe, mesmo processo. Fomos na mãe dela, mesmo processo. E é interessante que o meu pai, eu não tive a oportunidade de, depois de convertido, desfrutar de muito tempo com o meu pai. Porque meu pai morreu um mês depois que eu me converti, né? Mas eu fui intencional no meu relacionamento com ele ao ponto de, depois que eu me converti, que eu entendi que Deus estava fazendo uma obra na minha vida, eu me aproximei do meu pai. Meu pai era aquele homem bruto, que não tem muito carinho, não tem muita proximidade, né? Mas um dia eu cheguei lá na minha casa, ele estava deitado na cama, e eu deitei do lado dele, e aí ele estava com o braço assim, eu coloquei o braço dele aqui e deitei no braço dele, e comecei a fazer um carinho nele, né? Eu já tinha 18 anos, imagina isso, essa cena, né? Porque a gente quer ficar distante, mas eu estava sendo intencional. E aí eu fui e falei com ele assim, pai, eu queria te pedir perdão. Perdão por quê? Pai, eu queria te pedir perdão por todas as vezes que nas nossas brigas eu te desejei coisas más. Sabe, todas as vezes que a gente discutia, eu acabava desejando que acontecesse coisas ruins com o senhor. E eu acho que o senhor também deve ter desejado algumas coisas ruins para mim, hein, pai? Eu falei com ele assim, que tal o senhor orar por mim? Meu pai não era cristão. Que tal o senhor orar por mim, pedindo a Deus para que aquilo de mal que o senhor desejou não aconteça? Ele falou, mas eu não sei orar. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai fechar os olhos e o senhor vai falar no pensamento. Deus vai ouvir. E aí sabe quando você está abraçado com alguém, que ela não fala nada, mas você sente ela te aproximando, ela te abraçando? Aquilo me mostrava que meu pai estava orando por mim. Então ele orou e eu conduzi na oração, falando com ele, pai, pede a Deus para que eu seja feliz no meu casamento. Pede a Deus para que eu tenha filhos abençoados. Então nós nascemos para interromper ciclos familiares de fracasso, sabe? Nossa, pastor, cada experiência, assim, que privilégio você teve, né, de ter tantas experiências bonitas, né, de reconciliação, de intencionalidade. Lindo isso. Deus foi muito bondoso conosco. E como ser intencional no relacionamento? Dá alguns passos, assim, ser intencional é fazer um planejamento de ações? Como é ser intencional no relacionamento? Pode ser sim, nós precisamos traçar metas, traçar objetivos. Onde é que eu quero chegar? O que eu preciso fazer para poder chegar nesse determinado ponto, né? E aí a gente não está falando de questões financeiras e metas, é questão espiritual, é questão de como nós queremos a nossa família, é isso? Exato. Então, por exemplo, o que eu e Michelle fizemos durante o nosso processo de namoro? Nós entendemos o seguinte, casamento ele é espiritual, mas ele também é um contrato. E os jovens hoje, eles estão assinando um contrato em branco.
Eles estão dizendo assim, eu prometo me casar com você e satisfazer todas as suas necessidades. Eu não sei quais são. Todos os seus desejos, eu não sei quais são. Todas as suas vontades. Eu prometo estar do seu lado em todo o tempo, mas eu não sei o que você espera de mim, mas eu prometo. Né? O que eu e Michele fizemos? Nós decidimos fazer acordos. O que você espera do casamento? Porque aqui nesse ambiente, por exemplo, eu tô com essa caneca aqui. Eu posso levar essa caneca para lá, para cá, mover ela para onde eu quiser, porque é um objeto. Mas eu não posso fazer isso com a minha esposa, eu não posso fazer isso com o meu esposo. Então o que nós vamos fazer? Acordos. Lá dentro do casamento, vamos falar sobre expectativas para a área da sexualidade. Quais são os seus limites? O que você aceita? O que você não aceita? O que é bíblico para você na sua interpretação bíblica? O que não é? Quando a gente tiver um problema, como é que a gente vai tratar esse problema? Né? A gente vai fugir do problema? A gente vai encarar o problema? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai encarar? Então nós fizemos todos os possíveis acordos, isso é ser intencional, para que quando nós chegássemos dentro do casamento, nós soubéssemos lidar. Longe de mim querer dizer que eu tenho um casamento perfeito, longe de mim querer dizer que tenho uma família perfeita, mas a maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje, nós já estávamos preparados para enfrentá-lo no passado. Né? Então as pessoas, elas às vezes se prendem a coisas que elas poderiam ter resolvido. Né? Eu fui a um congresso de casais. Em um determinado momento, eles te dão uma folha para você poder dizer quais são os erros do seu cônjuge e ele dizer quais são os seus erros, né? Eu falei com a minha esposa, vamos fazer o oposto? Eu vou descrever aqui os meus erros e você descreve aí os seus erros. Depois nós vamos comparar para ver se eu tô afinado, se realmente você tá vendo isso em mim. Aí eu fiz, ela fez, nós comparamos, ela falou assim, você sabe muito bem onde você está errando, né? E você também sabe onde você está errando, né? E aí há um momento lá que começam a dar dicas do que fazer, né? Então, o casal precisa ter um Vale Night. O casal precisa sair e ele precisa ficar sem os filhos, pelo menos uma vez por semana, para poder se curtir e tal. E aí eu percebia que algumas pessoas ficavam muito frustradas, porque o Vale Night era uma coisa impossível para a realidade deles. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu falei com ela assim, você acha que dá pra gente ter um Vale Night? Aí ela falou assim, a nossa rede de apoio está a 850 quilômetros daqui. Nós temos uma filha de 12 anos e um menino de 5, né? De 6, vai fazer 6 anos agora. Não dá pra gente poder sair e deixá-los aqui. Então como que a gente vai fazer? A gente vai esperar eles amadurecer para que a gente possa ter isso. Olha o acordo que a gente fez. Quando os nossos filhos, ao contrário de alguns pais, né, que estão esperando os filhos amadurecerem para eles se separarem, porque o que mantém o casamento é os filhos, nós estamos dizendo assim, vamos curtir como a gente pode agora, mas quando os meninos amadurecerem, aí a gente curte mais. Nossa, que legal. É mudar a visão, né, pastor? Como é que eu posso melhorar com o que eu tenho, né? Dentro da minha realidade, né? Mas tem que ser intencional. Nós precisamos fazer acordos, compartilhar nossas expectativas, entende? Compartilhar o que não tá legal. Isso é ser intencional. E como fazer isso sem que isso vire uma discussão? Muito bom. Isso vai fazer parte do amadurecimento do casal. É possível que no início acabe acontecendo, mas alguém tem que ser a pessoa que vai trazer a coisa para o ambiente mais calmo. Uma vez que começa a acontecer uma discussão, se os dois insistirem ali na tentativa de, na discussão, um vencer o outro, o relacionamento vai sair perdendo. Mas se alguém baixa a guarda e fala assim, eu acho que a gente não vai chegar num bom lugar se continuarmos discutindo. Então vamos acalmar, eu vou lhe tomar uma água, você quer uma água, quer alguma coisa, daqui a pouco a gente volta e conversa. Além da discussão, talvez uma pergunta seria, como fazer isso sem ser mecânico? Tem que ser mecânico para começar. Tudo para começar tem que ser mecânico, até que se torne um hábito. Né? Então, por exemplo, eu preciso fazer exercícios físicos. Ok, eu não vou de forma assim prazerosa no início. Porque eu vou voltar sentindo dor, eu vou voltar, né, cansado. Então não é prazeroso no início, é mecânico. Eu vou porque eu sou disciplinado e eu preciso fazer exercícios físicos. Mas a partir do momento em que eu começo a fazer aquilo com frequência, passa a ser um hábito, passa a ser prazeroso. Sim. Né? Pastor, passou tão rápido. Mas já? É muito bom conversar com você, aprender. Eu fiquei extremamente grata a Deus por ouvir a sua história de intencionalidade. Eu vou levar isso para mim, com certeza. Eu já penso nisso. Na minha casa, por exemplo, a gente tem o dia da família, porque casal pastoral, né? Se a gente não marcar intencionalmente, a gente nunca tem tempo pra gente, né? Mas eu já fazia isso, mas eu nunca pensei em estender isso como você fez com o seu pai, com o seu sogro. Eu achei isso incrível, assim. Em todas as áreas, nas amizades também, nós precisamos ser intencionais, né?
Eu achei isso maravilhoso, porque às vezes a gente é intencional de visitar um amigo, é intencional de ajudar, mas a gente não é intencional em tratar, né? Essas coisas do passado, ou coisas que a gente não quer ver, ou coisas que nos causam dor. Eu achei isso maravilhoso, pastor. Que Deus te abençoe. Amém. Pra gente encerrar, deixa uma mensagem para quem tá em casa e tá dizendo assim: eu quero virar a página, eu quero ser uma pessoa curada, eu quero ter a minha vida emocional restaurada. Deixa uma mensagem para essa pessoa, pastor. Sim, olha só, quando nós lemos a história de José, nós vamos perceber duas situações, o agressor e o agredido, né? O agressor e a vítima. José, ele sofreu muito ao longo da vida dele. Mas quando nós olhamos para os irmãos de José, nós vamos ver que todas as vezes que eles passavam por alguma situação ruim, eles atribuíam ao que eles estavam passando ao que eles fizeram ao irmão. Então faltou comida em Canaã, nós estamos passando isso porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão. Eles estavam diante do irmão, que ainda não havia virado a página, e o irmão estava se passando pelo governador do Egito, que era, mas não se revelou, e, de certa forma, queria puni-los por alguma coisa que eles fizeram. E aí nós estamos vivendo isso por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. E eles até relatam o que eles viram José sofrer dentro da cova. Nós o vimos clamar por socorro e nós não fizemos nada. Então olha como o que a pessoa fez no passado vem perseguindo ela de forma que vem perturbando, né? Por outro lado, nós temos José. Um homem que foi agredido, que foi ferido, que sofreu muito, mas que quando ele se depara com o agressor, ele ainda não estava tratado. Então ele acaba tentando fazer com que eles fossem punidos inicialmente, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa para poder fazer eles sentirem um pouco do que eu senti. Até que chega um momento em que o processo de restauração ele começa a acontecer na vida de José e ele já não quer mais punir os irmãos. E aí quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 50, que é o desfecho da história, o pai de José tinha morrido, e aí o que os irmãos pensam, mais uma vez perseguidos pelo que fizeram no passado? Agora ele vai se vingar de nós. Agora ele vai fazer conosco aquilo que nós merecemos. Mas aí José estava curado. E aí ele vai dizer algo muito interessante. No versículo 19, ele diz assim, Gênesis 50, 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vocês me fizeram mal. Eu sofri muito por causa de todo o mal que vocês me fizeram. Porém, Deus tornou em bem para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. José virou a página. Aqui ele entendeu que, por mais mal que ele tenha sofrido, por mais dano que ele tinha sofrido, havia um propósito e ele encontrou graça no Consolador. A história dos irmãos de José não é mais contada a partir daqui, mas eu acredito que quando José vira a página, os irmãos também conseguem virar a página. Então quem foi ofendido virou a página e quem ofendeu também vira a página. Só há uma forma de nós podermos virar a página, se nós encontrarmos o propósito em Deus, pelo qual muitas vezes nós passamos por algum sofrimento. E a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? Então encontre graça em Deus, vire a página, porque enquanto você não virar a página, você vai ficar preso a coisas que te fizeram no passado. E isso é muito ruim. Deus tem coisas muito boas pra gente. Pastor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer a sua audiência e também quero pedir para você que acabou de ouvir esse relato do pastor, da intencionalidade. Se você percebe no seu coração que tem feridas, que tem mágoas, que você traz coisas que estão impactando o seu presente, seja intencional. Faça uma lista dessas pessoas, comece a orar e no momento que Deus te capacitar, vá intencionalmente se reconciliar com essa pessoa, sem acusação, como o pastor contou a experiência do pai dele, mas buscando realmente ser curada, virar a página. E com certeza você será abençoada. Deus te abençoe e até a próxima terça. Tati Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comev, um programa Telmídia, www.telmedia.com.